Agora para o Flamengo, por falar em sub-20, claro, no final de semana o Flamengo, de uma maneira também bem emocionante, conquistou o Campeonato Mundial Interclubes pelo segundo ano consecutivo. E mais uma vez vou fazer aqui um elogio para o Pedro, porque a gente brinca, né, que ele é o poeta da nação, mas ficou realmente espetacular a matéria do último jogo, né, da grande vitória do Flamengo, 8-0, e ela se tornou ainda mais poética com a reportagem do Pedro. Muito bom, viu, Pedro? Parabéns mais uma vez. Oh, que isso, Bruno. Tava nem preparado. Obrigado. Coraçãozinho pra você aí. Muito obrigado pelo carinho, por tudo. Foi legal, repercussão bacana. Vamos em frente. Em relação ao Flamengo, já falando aqui sobre a volta às atividades, né, depois dessa goleada absurda de 8-0 no último fim de semana. Teve o sub-20 que você destacou também. Mas o Flamengo teve um dia de folga ontem, o elenco descansou, porque volta agora pela manhã no Ninho do Urubu e daqui pra frente vai ser treino até o jogo de domingo contra o Grêmio, 16 horas no Maracanã. E o Felipe Luiz quer aproveitar bastante essas semanas cheias aí, porque elas vão ser mais raras ainda por conta do ajuste no calendário da CBF, né? O Flamengo teria mais semanas cheias até o fim do ano, até se posicionou contra a mudança do calendário, então vai ter que aproveitar bastante. O Alexandro saiu no primeiro tempo contra o Vitória no Maracanã, sentiu um probleminha na panturrilha ali esquerda e de fato foi constatada uma lesão do jogador, vai ficar fora do jogo contra o Grêmio, depois é data FIFA, ele está convocado, foi o único rubro-negro na seleção do Ancelotti, então a gente fica na expectativa de como vai ser essa recuperação do Alexandro, se vai dar tempo de servir a seleção e tudo mais, mas o Flamengo tem Ayrton Lucas e Vinha para o setor, então acho que está bem servido, né, Bruno? Dá para trabalhar tranquilo o Felipe Luiz em relação à lateral esquerda até o fim de semana contra o Grêmio no Maracanã. Vixe, não só na lateral, né? Acho que em todas as posições. Obrigado, viu, Pedro? O resultado mais expressivo da história do Brasileirão por pontos corridos. E mesmo englobando todas as fórmulas de disputa do brasileiro, quando o brasileiro tinha 150 times, divididos em módulo amarelo, módulo verde, módulo azul, módulo cor-de-rosa, módulo roxo, taça de ouro, taça de prata, poucas vezes a gente teve resultados semelhantes. Nos pontos corridos nunca tivemos. A última vez que a gente teve um resultado assim, mais ou menos parecido, foi em 84, que o Vasco tinha vencido a Tunaluso por 9-0. Desde 84. A gente teve algumas goleadas próximas dessa aí, na história dos pontos corridos. O São Paulo já venceu o Paysandu por 7-0. O Goiás já venceu o Juventude por 7-0. O Cruzeiro já venceu o Bahia por 7-0. 7-1 a gente teve alguns. O Santos mesmo tomou 2 7-1. Do Inter e do Corinthians. Fluminense já meteu 7-1 no Juventude. Grêmio já meteu 7-1 no Figueirense. A gente já teve alguns. Mas esse 8-0 foi o maior placar da história dos pontos corridos. E assim, um placar evidente, né? Que quando chega num número desse, não tem nem como debater. Não tem como debater. Não tem. O Flamengo foi avassalador, impiedoso. Não teve perdão, cara. Não teve, assim, um momento que o Flamengo pensou, escuta, vamos tirar o pé um pouquinho? Não teve, cara. E o começo de jogo, com 3 minutos já tava 2-0. E aquele começo de segundo tempo, uma maluquice, cara. Evidente que a gente pegou aqui, nessa fotografia do jogo de ontem, times dos extremos, né? A gente pegou um time que luta pelo título, é um dos grandes favoritos, contra um time que vai lutar pra não cair, que já tinha mudado de treinador na temporada e tal, mas mesmo assim chama muita atenção. E acho que as duas pontas têm que ser analisadas com calma, porque vai se desenhando um Flamengo muito especial. E eu não quero aqui começar a falar de 2019, não é isso. Mas o que a gente tá vendo ser construído ali no Flamengo, com o Felipe Luiz, é um negócio muito sério. E não tô nem falando só do campo. Tô falando de todo o entorno, de tudo que o Flamengo vem arrecadando, de como parou lá atrás para poder se reorganizar. Parabéns, Eduardo Bandeira de Melo, que deveria ter uma estátua lá na Gávea.
E aí um trabalho muito bacana, cara, que começa com um ídolo do clube, um cara que até outro dia estava em campo, um cara diferenciado, que para poder começar o seu trabalho como treinador no time principal, passou pela base, se preparou, tinha um amparo para poder começar sua trajetória. E tem opções que são fantásticas, né? Se a gente parar, e não vamos parar agora só por questão de tempo, mas se a gente parar pra ver os jogadores do Flamengo que não são titulares, é um negócio assustador. Tá aí o Pedro na foto, que não é titular absoluto. Aliás, outro dia teve problema com o treinador puxou a orelha dele e vi muita gente criticando. Será que o Pedro estaria jogando essa bola se não tivesse tido puxão de orelha público do Felipe Luiz outro dia? Será? Não sei, tô jogando a pergunta pra vocês. Felipe Luiz ali naquele momento, e muita gente criticou o Felipe, e eu acho que vale o debate. Pô, será que ele expôs demais? Eu entendo que se ele chegou naquele ponto, é porque ele entendeu que não tinha outro jeito. E o jogador pode e deve ser cobrado. E não foi um negócio ali sacana. Foi um negócio na bola. Falou, olha, a semana não foi legal, não foi bacana, tô decepcionado. É que a gente tá acostumado com um meio que, não pode ser criticado, não pode cobrar. Essa cobrança aí, tentou internamente, não deu, tentou ali, não deu. Pô, cara, eu preciso, porque eu tô sendo cobrado. Por que ele não é titular, por que ele não tá jogando? Eu preciso explicar também. Na bola, velho. Na bola. Tudo certo. Pra galera que adora falar de mimimi, é muito mimimi não poder cobrar. Dessa forma tá tudo certo. O que ele fez ontem, o gol do Pedro ontem com o elástico, é um gol antológico. Do jeito que ele domina, ele já... Cara, um golaço pra entrar pra história do Campeonato Brasileiro. Um Flamengo que vem se desenhando assim, ó, futebol, gente. É um negócio que... Por essas e outras que ele é maravilhoso. Pode ser que o Flamengo não seja campeão brasileiro. Pode ser que o Flamengo caia nas quartas de final da Libertadores, na semi. Caiu nas oitavas da Copa do Brasil. Não era prioridade, a gente sabe. Mas caiu. Porque o futebol é assim. Pode acontecer. Do Palmeiras ser campeão, do Cruzeiro ser campeão, do Bahia ser campeão, enfim. Pode acontecer na Libertadores, do Palmeiras ser campeão, do Estudiantes ser campeão. O River ontem tomou um gol de empate lá, o Galhardo ficou chateado no final do jogo. O São Paulo ser campeão, LDU, sei lá. Pode acontecer, porque assim é o futebol. Mas o que o Flamengo está construindo é pra ficar aí brigando no topo por muito tempo. Muito tempo. Parabéns ao Flamengo, que jogou e encantou, porque não tirou o pé. Talvez até tenha tirado um pouquinho, porque de repente cabia mais. Mas fez o suficiente, cara. E muito mais do que o suficiente. E do outro lado, cara, um Vitória preocupante. Ontem caiu o Carille, mas foi um vareio de bola e assim, um placar merecido e de repente ainda cabia mais. O que joga de bola Samulino, o que joga de bola Saul, o que o Pedro jogou ontem. Ontem todo mundo jogou muita bola, cara. E assim, ó, vai ser duro segurar. Futebol, velho, acontece. O pior vai lá e ganha do melhor. Mas o Flamengo vai construindo um negócio muito sólido e muito interessante, amigo. Muito interessante mesmo, André. Acho que tem 2 pontos fundamentais aí. Eu acho que o primeiro é o que o jogo de ontem exemplifica, né? Que é a fome de ganhar, a fome de fazer gol, não parar. Acho que, vou comparar aqui, não é comparando exatamente, mas o jeito de jogar e de pedir para não parar de jogar, de fazer gol, me lembra um pouco o Hans Flick. Acho que ele já fez isso muito no Bayern, faz hoje no Barcelona, apesar dos problemas defensivos que o Barcelona tem atualmente. Mas acho que essa fome de nunca parar é muito importante. Vide o placar, talvez o Flamengo fez 3-0 no primeiro tempo. Podia ter parado. Felipe Luiz podia ter rodado um pouco mais o elenco, falado pra galera segurar um pouquinho, pra treinar melhor na semana, pra depois chegar, papapá. Quando fez 2-0... Com 3 minutos, Dependendo do comportamento do treinador no banco, de 1 ou 2 jogadores, dependendo ali, o time já dava murchada na bola. Já. Não aconteceu isso e olha que só virou o primeiro tempo 3-0, né? Foram 5 gols no segundo tempo. E aí eu acho que o outro ponto fundamental, André, é a janela de transferência que o Flamengo fez. O time já era muito bom. E aí traz Saul, Samulino, Jorginho, Emerson Royal, o Carrascal. E assim, são 5 jogadores aqui que eu tô citando. Um ou outro ali já é titular. Mas são 5 jogadores prontos, né? Eu acho que é você
gastar dinheiro bem, né? Não basta você ter o dinheiro, você tem que gastar bem com jogadores que vão te entregar ali a curto prazo, e é o que o Flamengo queria, né? Quer e precisa para voltar a ser campeão brasileiro, que pelo que é falado aí, pelo menos para fora, de dentro para fora, é a prioridade da temporada. É isso, hein, Mengão? 8-0. Pra você que tava em Marte, que caiu de paraquedas, que não sabe o que aconteceu. Como assim 8-0? O Vitória não foi pra campo, não jogou. Foi uma das atuações mais impressionantes que eu vi no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e talvez uma das maiores do futebol brasileiro, em termos de imposição, em termos de jogo plástico, em termos de envolvimento do adversário. Você pode falar o que quiser para tentar minimizar o feito do Flamengo. Ah, mas era o Vitória. Alguma equipe fez isso com o Vitória no campeonato? Então, assim, não tem o que falar, gente. Não tem o que falar. O Flamengo fez com o Vitória o que quis, quando quis. E talvez o placar pudesse até ser maior. O Flamengo, ele não tirou o pé. Ele acho que em alguns momentos, né, respirou no jogo. Mas em todo momento, até pelas trocas que o Felipe Luiz fez, né, colocando reservas que são titulares no segundo tempo, o Flamengo continuou em cima. Porque essa é a característica do Flamengo. E cara, a ideia estava muito clara desde o início. É um Flamengo que com 3 minutos de jogo, estava 2-0. Tava 2-0. Fica até difícil analisar o jogo, taticamente, né? O Vitória nas cordas, como se fosse atropelado por uma jamanta, um caminhão, assim, não conseguiu reagir. Não conseguiu reagir. Chegou em algum momento... O Vitória cruzou a linha divisória do gramado. Vejam bem esse dado. O Vitória cruzou a linha divisória do gramado aos 18 minutos. Só aos 18 minutos o Vitória conseguiu atacar o Flamengo. Ficar com a bola no campo de ataque. Porque até então ele não tinha conseguido. A primeira finalização veio com 37 minutos de jogo do Vitória. Sem problemas pro Rossi também. Que foi um assistente, né, do jogo. Assistiu o jogo. O Pedro fez 3 gols de bola rolando. Teve um pênalti no jogo, tá? Que aconteceu. Eu sei que é discutível, a galera vai falar que contra o Santos, ou a favor do Santos, a arbitragem não deu, né? Com uma bola inesperada, com o braço estendido também. Acho que são lances diferentes. Mas nesse lance aí, o Ramon tá com o braço estendido, né? Numa ação de bloqueio. Mesmo que ele, daqui a pouco a bola, o jogador tá próximo dele e tal. Só que já tava 7-0, né? E aí o Pedro oferece pro Bruno Henrique, que já tava em campo no segundo tempo, para fazer o 8º gol. O Pedro fez um hat-trick com a bola rolando. O primeiro gol foi de cavadinha, perna esquerda. O segundo gol ele recebe do Lino dentro da área, desloca o goleiro, mas com uma facilidade. E o terceiro gol, aí ele dá um corte no zagueiro e dá uma cavadinha de direita para tirar o goleiro da jogada. Samuel Lino fez 2, os primeiros dele com a camisa do Flamengo. O Arrascaeta fez um golaço e deu assistência também. O Arrascaeta é impressionante. Ele tá com 11 gols e 10 assistências em 18 jogos na temporada. Inacreditável. Pode até não estar na sua plenitude física. Olha o que ele segue fazendo no Flamengo, o uruguaio Jordan de Arrascaeta. O Pedro chegou na marca de 100 gols no Novo Maracanã. Maior artilheiro do Novo Maracanã. O Luiz Araújo também fez um gol. Belíssimo gol. E o Arrascaeta, como eu disse, um, e o Bruno Henrique de pênalti o outro. A gente até se perde, né? Porque foi um negócio assim, gente. Poucas vezes eu vi. E a maneira como os gols saíram, se você não assistiu o jogo, assista os melhores momentos. É gol assim, de pelada, de jogo beneficente, sabe? De pé em pé, toque com o peito, domina, vai, ultrapassagem. E o Vitória, assim, tipo, zonzo. E os caras... Próximo jogo do Flamengo é contra o Grêmio, domingo, 4 da tarde. Eu tô um pouquinho preocupado. Porque contra o Inter, que foi 6-1 em 3 jogos, eu falei, cara, o que mais me espanta é que o Flamengo ainda não tá no seu ápice. Esses caras estão chegando agora. O Saul, o Samuel Lino, esses caras ainda vão encaixar. Eu acho que começou a encaixar. E, cara... A minha única esperança é não passar por essa humilhação aí. Eu não vou aqui contar como derrota. Na verdade, conto, né? Mas eu não vou torcer por uma derrota. Porque se for 1-0, 2-0, não é que eu vá achar bom. Eu vou ficar aliviado, cara. Que loucura. Flamengo, 46 pontos. Líder isolado do Campeonato Brasileiro. Ele tem um jogo a menos ainda
tem só 20 partidas realizadas, mas o Palmeiras tem 19, tem 2 a menos. E o Palmeiras tem 42. Então, assim, o Palmeiras ainda tá muito na briga, porque, enfim, tem 4 pontos para tirar do Flamengo, mas um jogo a menos em relação ao Flamengo. E aí depende muito do que vai acontecer daqui para frente. Mas são equipes que nos últimos 5 jogos, eles têm exatamente a mesma coisa, 4 vitórias e um empate. Eles estão ali, um no encalço do outro. O Flamengo não tá dando brecha, e o Palmeiras tá no encalço. 42 pontos porque ganhou do Sport, com extrema facilidade também. Aplicou um 3-0 com extrema facilidade. Flaco Lopes e Vitor Roque se entendendo cada vez mais. O Gustavo Gomes ainda fez o gol derradeiro. Poderia ter sido mais. Os dois se entenderam muito bem, um Palmeiras jogando bem impositivo. E o Sport, cara, que até vinha reagindo nas últimas rodadas, dando uma evoluída, não foi páreo para um Palmeiras que, quando entra para fazer o que precisa fazer, não tem jeito. Tem derby no próximo final de semana, mas o Corinthians joga na Copa do Brasil, o Palmeiras não. Então o Abel Ferreira botou titulares e deve botar no Clássico também, depois tem a pausa para a data FIFA. Esses os jogos da segunda-feira, Flamengo 8-0 no Vitória e Palmeiras 3-0 no Sport, os dois líderes. O Cruzeiro vem logo atrás, 41 pontos, esse sim já completou os 21 jogos, mas ainda está na disputa, né? O Cruzeiro ganhou do Inter e aumentou a crise no meu rival, lá no Colorado Gaúcho. A diretoria decidiu por manter o técnico Roger Machado, pelo menos até o final de semana que vem, que é contra o Fortaleza. Esse jogo é no Beira-Rio, se eu não me engano. E aí, exatamente, se ele não ganhar do Fortaleza, vocês imaginem, o Fortaleza é o penúltimo na tabela, tá numa draga. Se o Inter não ganhar do Fortaleza, vai aumentar essa sequência negativa, a pressão vai ser insustentável e tem o período da data FIFA, aí uns 10 dias, para você mudar o comando técnico. Eu imagino que é isso que vai acontecer. Se ele ganhar do Fortaleza, eu acho que ele vai tendo uma sobrevida, porque é isso que está acontecendo lá na pressão que vive o Roger no Inter e agora eliminado das Copas, a pressão vai ser ainda maior.